Ei, rapaziadinha, tudo bem? Então, eu tava aqui, né, curtindo minhas férias, sabe como é que é, né, ouvindo música, e eu já vou avisar que a primeira parte da gameplay eu perdi, porque eu não gravei, decidi gravar só depois. Tava jogando Pokémon da quarta geração, e não é esse, é esse aqui, que eu achei um jogo bem legal, por sinal. Quando eu joguei, tava jogando de Lucas, porque eu tenho masculinidade frágil, esse o Lucas no caso, eu peguei um Piplup, que eu chamei de Napoli, que é um time que eu gosto muito, e peguei um Starly chamado Inter. E, dada essa explicação, agora a gente pode partir para o que interessa, que é a gameplay. Então, eu capturei um gatinho, né, um Shinx, e como ele é um gato, pensei em Gatuso, Milan, e pausa aqui para eu errando o nome. Então, né, faz todo sentido agora. Então, aqui, né, eu fui curar meus Pokémons, né, porque é algo que eu fazia muito recorrente pra eles não morrerem. Aí, nessa hora aqui, nessa específica hora, eu queria saber quem que eu era, porque eu não lembrava. Fazia tempo que eu não tinha encostado nesse jogo. Pois é, né? Então, chegando na próxima cidade, a gente fala com a Dawn e a gente conhece o Luke. E eu só lembro mais dele no Black e White, porque ele apareceu no pós-game pra gente ter que pegar os sete sábios. Aqui eu pego um Budil que eu ia evoluir ele até ele virar uma Roserade. Que bicho! Eu decidi que toda geração que eu fosse fazer vídeo ia ter um time completo só daquela geração. Então a gente vai demorar um pouco até pegar a Shiny Stone para poder evoluir ele. Mas vai valer a pena, confia em mim. Então, né, a gente tem que dar um nome pra ele, decidi dar um nome no time que meu pai sempre fala o quanto que ele foi bom na época dele. E tipo, vocês podem não conhecer, mas se chamar de Lázio. Que assim, eu acho que é um nome que combina. Então eu fui pra escola Pokémon, encontrei o Wally, mas não teve batalha. Me disseram que ele tinha índice de batalha nesse jogo, eu esperava que tivesse uma, que nem no Pokémon Black. Então ele me entregou o mapa, porém a batalha que não teve aqui, saindo da cidade, eu pude encontrar com ele, uma batalha que obviamente já tinha um roteiro pronto, ele não ia ganhar, até porque eu sou o protagonista, e o protagonista sempre ganha. Então foi bem fácil ganhar dele, talvez seja porque eu tô no começo do jogo e com uma equipe do dobro do tamanho da dele, mas é uma vitória. Uma vitória é uma vitória. E aqui uma pequena pausa para eu ver as habilidades do meus bits e descobrir que a decepção sempre vai se encontrar comigo porque meu Shinx não tem a habilidade certa. E então eu capturo um Abra que eu não vou usar, mas eu decido chamar de Torino. E né? E aqui já na outra cidade eu acordo o líder de ginásio que tava panguando pra descer o Poké cacete nele. O que obviamente vai acontecer porque eu sou o melhor treinador de todos os tempos e nada, eu repito, nada, nada pode me parar. Pois é, depois de ser Poké esculachado, eu volto lá de novo pra parar de ter medo e parar de trocar meus Pokémon, só deixar um batendo o tempo todo. E é assim que as coisas andam por aqui. Então, né, depois de humilhar ele completamente, eu vou no matinho e bato num cavalo até que meu pinguim evolui. O que, sinceramente, eu não mostraria se não fosse uma evolução importante pro time. Então, eu tive que capturar também outro Pokémon que eu não ia usar no time, mas ele era só pra eu poder usar o Rock Smash, já que nenhum dos Pokémons era capaz de quebrar uma pedra. O que chega a ser decepcionante, considerando o quanto que eles deveriam ser fortes. Então, depois de me perder um pouco, encontro o senhor de idade e uma criança sendo assediados por uns vândalos. E eu tenho que ajudar, né? Como eu sou um garoto de coração puro que ama ajudar os outros. Então, depois disso, eu vou comprar o máximo de repelente que eu conseguir, porque ninguém merece, né, cara? Que ficar sendo atacado por Pokémon o tempo todo. Como vou pra uma caverna, é meio óbvio que eu tenho que fazer isso. Então, quando eu vi, eu já tava na outra cidade, porque a caverna era bem pequena. Então, eu fui logo concluir a história principal, que eu tinha que bater nesse cara. E minha ave evoluiu. O que é bom pra mim e ruim pra ele, já que ele vai ter que enfrentar um bicho mais forte agora. E depois de ser barrado, porque ser preto é complicado, né? Eu tive que ir catar umas flores pra esse velho aí. Ou algo assim, eu não prestei atenção na história. Então eu cheguei na base deles e tive que descer o poké cacete em todo mundo de novo. Até que eu cheguei na líder que
Cara, eu joguei Pokémon Platinum Renegade antes de jogar o Pokémon Platinum normal. E eu não zerei porque o jogo era muito difícil. Então, esse jogo aqui ser muito mais fácil que aquele lá me deixou assim embasbacado, porque os Pokémons, eu levava eles como o papel é derretido na água, cara, não tem noção. Então, independente de qualquer coisa, eu agradeço a Game Freak não ter feito um jogo tão difícil. Então, depois de chegar nessa floresta desagradável com uma companhia que ninguém lembra o nome, convenhamos, né? Eu simplesmente evoluo o meu Shinx depois de tornar o Patirizo campeão mundial. Aqui eu ajeitei a tela como os streamers geralmente fazem. Acho que eu vou pular pro final da floresta porque não tem nada muito interessante não. Pois é, eu chego na cidade, já vou logo curando meus pokémons porque eu não tenho muito o que fazer. Eu encontro esse velho aqui que tava brisando na estátua de um deus divino, alguma coisa assim. E essa mulher me dá um CD de GTA San Andreas. Eu não entendi muito bem, mas acho que eu vou colocar no Pokémon. Vai querer aprender a tirar. Pois é, depois da laje aprender a cortar, eu posso finalmente não cortar aquele matinho porque eu não tinha a insígnia certa. Essa é a vida de um treinador Pokémon. Então eu roubo a herança que o vô da Reginaldo deixou no trato de ginásio dela, porque eu sou muito maligno. Então eu vou e caceto alguns pokémons pra eu poder ir lá e descer o Poké cacete na líder de ginásio, como eu sempre faço e que sempre dá certo, né? Então após um pequeno corte, poder edição de vídeo, eu vou e estouro todos os pokémons dela simplesmente com a minha ave super evoluída e cheia de anabolizante. O que foi bem divertido, por sinal. E eu não sei porque que eu troco nesse bicho aqui. Caso vocês não tenham percebido, eu ganhei no ginásio de grama com Pokémon de água. Talvez eu seja predestinado a ser o maior treinador de todos os tempos, ou algo assim, eu não sei, eu não jogo esses jogos. Então, após derrotar o ginásio, sou encurralado por um Trombadinx para ser meu grande amigo Looker. Então eu vou e faço um pequeno rush até a sede onde estava aquela líder bizarra lá. E, sim, acabo com todos os sonhos e esperanças dela, que ela já não tinha muito, porque ela trabalha numa equipe vilã de Pokémon. Convenhamos, nunca dá certo. Então, os poucos sonhos e esperanças que ela tinha na carreira dela, eu vou e destruo completamente, porque eu sou o melhor treinador de todos e não tem como. Então, enquanto com essa garota que eu não lembro o nome, que ela pega no meu ovo algo assim, eu não preciso atenção na história. Porém, eu pego uma bicicleta, e com a bicicleta eu posso fazer coisas como teleportar pra uma caverna, e ensinar flash para o Pokémon, para que eu não tenha que andar na caverna no escuro. Ninguém merece, né? Então, eu rapidamente, sem motivo aparente, reseto o jogo para que eu possa andar pela cidade e curar meus pokémons e andar pela cidade para poder rachar o ovo de Togepi. Togepi esse que eu não vou usar. Incrível, né? Mas é porque eu já tenho o time todo montado na minha cabeça desde que eu começo o jogo. É por isso que eu peguei um Budil lá no começo, por exemplo. Então eu coloco XP Shine nele e vou derrotar alguns treinadores random. Tipo esse cara completamente random, porque ele é um random. Isso serve pra upar nível pro meu Togepi, que eu não vou usar, deixando bem claro. Então eu encontro a Dawn, que ela vai me dar um Versus Seeker. Mas aí eu tenho que ver se muda o prêmio de acordo com a mão, porque eu queria o melhor prêmio possível. Mas não, é sempre o Versus Seeker. É decepcionante. Aí eu também uso a Dowsing Machine, e depois de um tempo eu aprendi finalmente como é que usa a Dowsing Machine. Então enquanto esse cara aí que tava viajando, falando sobre alguma coisa que eu não prestei atenção, acho que ele não é muito importante não. Aí eu era contra esse cara random, que eu só enfrentando ele random, pra poder upar o nível do meu bicho. Então depois de lutar contra alguns treinadores random, o Gênova, que recebeu esse nome porque justamente ele nasceu, então, Gênesis, né? Aí, ele tá nível 10 agora, eu finalmente tiro o XP Share dele pra colocar no Pokémon útil, porque eu não vou usar ele. E aqui eu consigo um Haltz macho, que é uma das minhas coisas favoritas de falar. Só pede pra que ele é macho, porque eu posso finalmente ter um Gallade, que depois de um tempo eu vou deixar esse Haltz no PC, pra que ele não pegue nível 30 e não evolua pra Gardevoir. Até porque ninguém gosta de uma Gardevoir macho, né? Convenhamos. Então eu chego na próxima cidade, dou uma passeada e procuro o centro Pokémon de Gênova no PC, para que ele possa ficar perdido no meio de dados, sozinho, sabendo que eu nunca mais vou lá buscar ele. Então depois do momento de melancolia eu saio do centro Pokémon e vou para esse parquinho aí de Pokémon, esse contest que a Liga de Ginásio estava no contest, então eu tive que ir pra lá. Mas antes de encher o saco da Liga de Ginásio, vou ver se os NPCs me dão uma coisa de útil. Esse cara só me deu um Puffin Case aqui, que eu não vou usar. É porque eu não jogo esse jogo pra isso. Aí eu vejo que a Liga de Ginásio estava realmente no contest, então eu tenho que ir lá. Antes eu dou uma conferida nas minhas insígnias pra saber qual que é a Liga de Ginásio.
Eu acordo a líder de ginásio, que ela não tá fazendo o trabalho dela, porque por algum motivo nenhum líder de ginásio faz o seu próprio trabalho. Eu descubro que o ginásio é do tipo fantasma. Então eu acho que o que mais vai ser útil aqui seria justamente o Luxio. Porque além dele ter golpes elétricos para lidar com os Driflons, ele também tem golpes tipo Dark que poderiam lidar com qualquer outro tipo fantasma. Então é isso. Eu geralmente coloco algum Pokémon na frente, depois coloco o Luxio, porque ele vai poder dar nível pros outros. Eu dei o nome do house de Sassuolo, que eu depois vou mudar pra um nome que vocês vão ver depois. Segredo. Eu finalmente descubro como é que funciona o puzzle desse ginásio. Quando eu descubro que tem coisas no chão. Em que eu deveria olhar o chão. Então vivendo e aprendendo, né? Então antes de eu ferir completamente direitos humanos e provavelmente pegar uma prisão perpétua por algum discurso de ódio, eu tenho que primeiramente pensar em como é que eu vou ganhar uma batalha que eu não tenho como ganhar porque eu tô num nível muito abaixo. Eu geralmente tô no nível abaixo do líder de ginásio porque eu não gosto de treinar. Eu acho isso chato e maçante. E pelo visto, a vida um dia vai te cobrar por tudo que tu fez de errado. Então eu dou uma bisonhada por aí, numa passeada no parque, que é bem divertido pra pegar uns itens e umas plates e TMs, algo assim. Antes eu também tenho que ver se tenho saída dessa cidade, saída desse pesadelo, para que eu não tenha que encarar meu futuro e as minhas decepções. Eu tenho que encarar a vida como ela é, para que eu possa fugir para um lugar que eu possa verdadeiramente ser feliz. Eu não tenho que ficar nesse ciclo infinito de ginásio. Aí eu ganho um Eevee. Ei, um Eevee. Eevee esse foi prontamente chamado de Bologna, porque tem que ter time italiano e minha credibilidade estava acabando. Acho que eu devia ter feito com times brasileiros. Que talvez seja um foreshadowing para um próximo vídeo. Talvez. Não sei. Às vezes nem eu sei o que eu tô fazendo direito. E às vezes dá certo. Eu chamo isso de habilidade. Então eu chego novamente na ilha de ginásio e salvo, porque eu tenho muito medo de fantasma e Então eu começo logo obliterando completamente o time dela, porque eu sou o melhor. E o bicho morreu, socorro. Talvez contar a vitória antes da hora seja realmente minha fraqueza, ou não, porque eu sou o melhor treinador do mundo e eu sempre ganho todas as vezes. E isso prova que a lição que aprendemos hoje é que não tem lição, é só você ser tão bom quanto eu, né? O que é um pouco difícil, convenhamos. Então depois do ginásio eu venho aqui e batalho com meu rival, que obviamente não tem nenhuma chance contra mim, porque eu sou o melhor jogador de todos os tempos, e eu nunca perderia pra um igual esse cara. Ele é completamente amassado pelo meu time de heróis. E eu vejo aqui a natureza e os ataques do meu Route Smash. E eu venho aqui e mudo o nome dele pro nome que eu vou usar pra sempre nele agora. E depois de tanto esforço, quer dizer, mentira, eu sou muito talentoso, eu venço essa batalha aqui quase nada de dificuldade e evoluo o Large pra uma Rosélia. Ótimo pra mim. Em seguida, como sempre, eu vou pra outra cidade e bato num cavalo. Encontro meu rival, que falou mais asneiras ali, e eu chego na cidade, onde eu vou passar o maior tempo dessa jogatina, porque eu vou ficar aqui farmando com o Daycare, que nem todo ótimo jogador de Pokémon. E quando eu descubro o Daycare, eu percebo que minha vida ali está feita. Todo o grind que eu precisaria fazer, eu não faço mais. Amém. E depois disso a gente começa a montagem de treinamento, eu salvo o jogo, começa a bater nos bichos por aí, porque depois dessa batalha aqui, meu Haltz vai finalmente evoluir. E com o Haltz evoluído, nós temos finalmente uma Kirlia macho, que contraditório, não é? Um espaço para sessão de grind intensa que eu vou fazer basicamente jogatina inteira. Com os pés cheios de calos da bicicleta, eu começo a passear por aí, descubro esse lugar que, não sei, não deve ser importante pra história, não deve ter nada de verdade ali. Além de uns anãos que eu capturo, porque como todo bom mestre Pokémon, capturo tudo que vem na minha frente. Aí eu só volto lá pra cima, tipo, nem sei porque que eu fui ali. E depois disso eu pego meu kit de explorador e vou brincar na nova mecânica do jogo, que é essa daí de ficar nas cavernas, que é super divertido pra gente poder conseguir pedras, tipo uma Everstone também que eu vou precisar, porque eu não quero que a Kirlia evolua antes da hora, porque senão ele pode virar uma Gardevoir macho, isso não é legal. Fora a transfobia geral aqui do vídeo, a gente não acha porra nenhuma ali, eu fico impressionado que eu basicamente não fiz nada esse tempo todo. Mas é a vida, né? A gente não pode ter tudo o que a gente quer. Então é só a gente voltar lá pra cima na boa. Depois de subir, a gente vai pra outra cidade de bicicleta e a gente fala com esse cara e consegue um Porygon que eu vou chamar de Atalanta, até porque ele tem que ter um nome, né? Não dá pra
tá acabando o time já também, né? Porra. Aí a gente começa a passear pela cidade até que a gente chega e fala com a Dawn e o líder de ginásio dessa cidade. E, tipo, eu tenho que colocar Rock Smash agora no meu Primplup, porque senão eu não vou conseguir usar Rock Smash, nenhum dos outros aprende. Essa é a maldição do mundo Pokémon, não é mesmo? Aí a gente começa a passar aqui por essa base da Team Galactic, que eu não vou fazer nada, porque eu não sei o que é pra fazer, sinceramente. Acho que eu devia ter lido os textos. Eu capturo esse Graveler porque eles podem ter Everstones. Eu ainda tô treinando a Atalanta de quebra, então tá bom. Um pequeno momento de atenção, porque como eu expliquei, essa run é um NT-EVO, então o Atalanta acaba evoluindo pra Porygon 2. Então, tipo, não me julguem, por favor, eu só deixei o jogo um pouco mais fácil. E depois de ir pro Daycare, eu percebo que eu sou pobre, então, tipo, eu não tinha como pegar meus Pokémon de volta. Eu começo a vender os itens mais caros que eu tinha pra poder pegar meus Pokémon que estavam sendo mantidos em cativeiro. Então, depois de Pokémon ter sido real demais, eu vou e deixo o meu Unknown que tava na Daycare, eu coloco ele logo no PC, porque eu não vou usar ele. Tipo, já saindo dali, indo direto pro próximo ginásio, eu me deparo com um puzzle que não é tão difícil assim, mas aí eu percebo que eu tenho que trocar os golpes dos meus pokémons, porque é um ginásio tipo lutador. Eu tenho que deixar eles o mais prontos possível pra poder dar super efetivo no ginásio. Então, depois de assistirem todos os DVDs piratas que eu vi na feira, eu começo a lutar contra ele no ginásio numa batalha que, nossa, tem tudo pra ser muito difícil, só que não. Eu sou o melhor treinador de todos. Eita, não. Ixi, caraca, deu ruim, hein, rapaziada? Vamos ter que tentar de novo. Então é só. Pô, passei vergonha, hein? Então depois eu volto pra barganhar com a magia de voltar no tempo, que eu chamo de save. E eu Ei, não. Putz. Deu ruim, hein, rapaziada? Vamos perder de novo, hein? Já pode ir apostando contra mim, que já não dá mais. Já era. Tamo na merda, hein? Por que esse jogo é tão difícil? Como sabe, o Di está comigo, tá sozinho, eu vou embora pra treinar meus pokémons, porque eu não posso ficar passando vergonha pra líder de ginásio, né? Isso daí é degradante. Então eu coloco uns pokémons aqui no Daycare e só fico fazendo grinding sinistro. Ai, Daycare. Aí que eu me dou conta de uma coisa terrível. Eles estão procriando, não era pra isso acontecer. Agora eu tenho um ovo, e o que eu faço com o ovo? Exatamente, eu choco o ovo, né? Então, depois de andar bastante, tanto pra chocar o ovo quanto pra poder fazer um negócio no Daycare, eu percebo que quanto mais eles ficam lá, mais ovos eles produzem. Então, tipo, choco o primeiro ovo, na boa. Aí eu tenho que dar um nome pra ele. Eu lembrei dos 3 holandeses do Milan. Aí eu tive que lançar a referência braba e começar a nomear eles como os 3 holandeses do Milan. Aqueles holandeses históricos do Milan dos anos 90, se eu não me engano. Então é isso, né, rapaziada? Tá aí, momento futebol e cultura, história do futebol aí que vocês não esperavam ver num vídeo de um cara que só fala bobagem. Depois eu deixo eles no PC, né? Óbvio, eu não vou ficar cuidando de neném. Até doido, aí eu organizo meu PC porque eu tenho um toque, aí eu vou viajando aí pelas cidades só pra poder ir na Safari Zone e ver como é que é a parada e eu. De novo, é sempre ruim essa Safari Zone, impressionante, né, cara? Depois de perceber que Safari Zone só era boa em canto, eu vou e dou uma espantada nesse bicho. Aí vem aquela menina lá, fica me incendiando de novo, rapaz, que merda é essa? Eu não sei quem que é aquela garota, não deve ser importante também pra ela ficar aí caçando criança pela região, tipo, vai arrumar o que fazer, tá ligado? Depois de mais uma batalha fácil, o Inter evolui, tipo, ele agora é um Staraptor super sinistro, tipo, agora sim, tá ligado? E em mais uma sessão de evoluções, após enfrentar uma Rosélia, o Napoli consegue finalmente virar um Empoleon e aprende Aqua Jet, que é um golpe prioritário, que vai ajudar muita gente caso a gente queira bater primeiro, mas provavelmente só vou me dar cabo desse golpe logo. E com o Defog que eu coloquei no meu Staraptor, a gente consegue passar. Depois eu coloquei o Rock Smash de novo no meu Empoleon, só que eu tive que tirar um dos golpes, né? Aí infelizmente eu tirei um que já não fazia muito sentido usar, e eu coloquei o Rock Smash ele só pra gente poder ter o Rock Smash pra poder ficar usando ele. Claro que eu posso tirar ele depois e reaprender o golpe mais pra frente no jogo. Depois eu coloco de novo querendo Daycare e eu tenho que primeiramente organizar os golpes dele pra ele não esquecer nenhum golpe que pode ser importante pra gente usar. Mais pra frente eu decido ensinar Blizzard pro Empoleon e troco por Aqua Jet, que eu falei que eu ia só jogar esse golpe fora em algum momento. E tipo, o Blizzard ele vai ser muito importante pra quando a gente for enfrentar o Garchomp da Cinti. Aí eu vou perambulando por simplesmente os lugares mais foda-se da região. E essa cidade aí que ela conta a história do negócio, alguma coisa assim. Enquanto isso eu vou falando com os moradores da cidade porque eu quero itens, porque eu sou um safado sem vergonha e quero pegar todos os itens desse lugar. Aí essa velha safada aí me oferecer um Celtinho em troca de umas paradas aí que eu não posso mencionar. Aí eu aceito, né? Vocês viram lá que eu apertei sim. Eu luto contra esse cara aí que era o marido dela, alguma coisa assim. Sei lá, eu não prestei atenção no jogo. Aí eu derroto ele com muita facilidade, porque eu sou o protagonista, o melhor treinador de todos os tempos, e nada pode me parar. Aí depois de destruir todos os sonhos dele, eu saio desse lugar e vem essa mulher aí, porra, de novo, caralho, eu vou chamar a polícia. Aí ela me entregou alguma coisa, só que eu não aceito presente de pedófila.
Aí eu entrego pro meu Pokémon porque eu não quero essa desgraça, não quero isso. Aí eu vou e reporto esse produto mais próximo, que era a menina do negócio ali. Eu falo com ela, mando ela tomar no cu e vou embora. No meu estilo de jato irado do meu Pokémon. Aí eu vou direto pra próxima cidade. Deve ser alguma coisa de metal. Conseguem ver aí, tudo feito de metal. Eu batalho com esse lixo aí, que vai morrer na minha mão. Ele vai sofrer. Eu vou destruir tudo que ele ama. Matar a família dele. Cara, às vezes eu me perco. E depois dessa risada aí que você não sabia, mas ela não foi de verdade, eu tive que ensaiar isso daí. Eu vou e derroto esse ginásio aí, quer dizer, eu tento, né, porque tem que fazer o puzzle, mas eu vou pular, porque eu tive que sofrer, você não vai ter. Mas ao invés de ser uma boa pessoa e derrotar esse ginásio pra mostrar pra vocês, eu vou e faço qualquer outra coisa, menos isso daí. Eu inclusive vou viajar pra poder pegar um Riolo pra fazer ele virar um Lucario. E depois de chegar na ilha, eu salvo o jogo, falo com esse cara aí, ensino um golpe que era essencial pra eu ensinar pro Pokémon, sei lá, vai que eu precisava mover alguma coisa nessa ilha. Aí eu pulo toda essa parte, onde eu pego o ovo do Riolo, pego a Shiny Stone, que era o que eu vim pegar, e evoluo minha Rosélia pra Roserade. Até aí já estamos com, sei lá, 5 Pokémon do time já? Tá ótimo, parça. No caminho de chocar o Riolo, ao invés de lutar contra o líder de ginásio, eu vou pra aquela cidade onde tem um Daycare, e eu pego a minha House no Daycare, no caso o meu Haltz, meu Kiramashi, evolui pra Gallade, e agora eu tenho o time todo pronto. Esse é o time oficial, esse é o time que eu vou manter pra sempre. Pois é, Riolo chocado, partindo pra abraço, e o nome dele vai ser Roma, senhoras e senhores. Esse daqui é especial, porque é o time que eu torço pra Roma no futebol italiano. Roma desde criança, que aqui ninguém fecha com Lazio, mano, aqui é fechação com Roma. Exceto o Lazio, que tá no meu time, né? Mas é isso daí a gente releva. Assim, depois de muita caminhada mesmo com o Riolo no primeiro slot. Ele tá com Sult Bell pra ele pegar mais felicidade ainda quando ele anda no primeiro slot. Mas muita caminhada mesmo. Eu decidi enfrentar meus medos e ir pra parte de gelo do mapa. Vocês não tem noção. Isso daqui deu, 12 minutos de vídeo, essa parte que eu cortei aqui. Deu indo pra esse lugar. Só coisando o Riolo. Você não tem noção, o jogo tá 20 vezes acelerado e tá dando 10 minutos, 12 minutos. Aí eu levo um Eevee pra parte de gelo pra poder upar o nível dele quando tá perto daquela pedra de gelo. O que vai fazer ele evoluir pra um Glaceon, e é só pra isso que eu trouxe ele mesmo. Só queria pegar esse Pokémon no meu Pokédex, dizer que eu tenho um Glaceon. Aí depois de chegar no ginásio e efetivamente pular pra parte de onde chego na líder de ginásio em si, pra vocês poderem ver, eu desço cacete nela, em todos os Pokémons dela, porque metade dos Pokémons ou eles eram lutadores ou eles eram aço, que é super efetivo contra o tipo gelo. Ou seja, foi uma vitória fácil, não teve estresse, e o Napoli carregou o time como sempre, porque ele é o fodão. Aí depois de obter a minha insígnia, eu vou correndo pro meu Mano Wally, porque ele tava sendo atacado por uma guria aleatória. Eu não vou deixar meu Mano Wally ser atacado por uma guria aleatória, né? Juntos. E isso daí me faz ir pra uma ilha daqueles Pokémon lendários de sentimentos, vida, inteligência, etc. O que não é importante. Bom, pelo menos não agora. Aí depois de usar o Rock Climb pra poder pegar uma parte da cidade que eu não podia vir antes, eu vou pular essa parte toda pra vocês. Na verdade, eu vou mostrar em um pequeno trecho de alguns segundos. Observem. E nesse meio tempo, o Goku atinge sua forma Super Saiyajin 3 e agora tem poder suficiente para espantar 3 codornas. E depois disso eu tenho que ver uma cratera que a Team Galactic fez, que é um verdadeiro crime ambiental. Eles secaram um lago, mano. Aí depois disso eu encontro meu mano Luker, que tava olhando alguma parada aí. É pra rir, pô. Boa, muito boas risadas. Então agora nós entramos na base da Team Galactic e vamos descer o poké cacete em todo mundo. Após ouvir o discurso do Cyrus para toda a Team Galactic, nós vamos até a sala dele para poder enfrentar e poder tentar parar com os planos dele. E Cyrus fala pra nós sobre Uxie, Mesprit e Azelf. E ele diz que nós não podemos fazer nada para impedir, que nós vamos nos arrepender de ter mexido com ele. E assim começa a luta. Derrotar o líder da Team Galactic, ele nos entrega uma Master Ball como presente por nossa vitória e sai para realizar seu plano do mal. Nosso maior dever é impedir esse plano porque
plano dele é escravizar 3 Pokémons lendários para que eles possam fazer um artefato para invocar outro Pokémon lendário. No caso, os Pokémons irmãos do espaço e do tempo. E pelo visto eu acabo esquecendo de salvar o vídeo de eu derrotando o ginásio do tipo elétrico, o 8º ginásio da região de Sinnoh. Porém, como vocês podem ver, eu já estou na rota da vitória, com meus Pokémon de level já bem alto, então nós podemos esquecer essa parte e focar numa coisa. Pelo visto, toda jornada que é boa acaba tendo um final. E o final da nossa jornada está próximo. Eu gostei muito desse jogo. Eu aprendi bastante com ele, eu me interessei por jogos de Nintendo DS, que eu sempre fui um cara mais de Nintendo Game Boy Advance, né? Jogos mais clássicos de Pokémon. Mas Pokémon Platinum realmente é uma experiência que nenhum outro jogo de Pokémon vai conseguir replicar. Afinal, todo jogo de Pokémon já é uma experiência única. E com essa mensagem final, eu deixo aqui que esse jogo, ele marcou muito, porque mesmo eu já sendo quase um adulto, tendo já meus 17 anos na época que eu estou gravando esse vídeo aqui, e quando eu joguei esse jogo, pasmem, eu tinha 15 anos, pois é, fazem 2 anos que eu estou produzindo esse vídeo, porque eu acabo enrolando muito. Então, eu tive uma experiência muito boa gravando esse vídeo, fazendo as vozes, etc, etc. E eu queria dizer que esse jogo ele foi realmente difícil, porque ele me propôs uma coisa que eu não estava acostumado a fazer, né, que é treinar meus Pokémon. Porque parece que em Pokémon Platinum você realmente precisa de um pouco de habilidade até para conseguir jogar. Além de uma história maravilhosa, que nós vamos desvendar ela mais pra frente, mas o importante agora é que eu cheguei na Liga Pokémon. Quer dizer, mais ou menos, né? Agora eu tenho que fazer algumas coisas. Bom, vamos olhar aqui meu celular, já deve estar tarde, né? Pera, uma notificação no Instagram? Deixa eu abrir. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on. E então, após toda essa jornada, após derrotar o Giratina, fora de tela, peço perdão por isso também, eu venho aqui mostrar meu time e agora eu estou na frente da último estágio da minha jornada, na frente da campeã de Sinnoh. Sim, o vídeo foi divertido de fazer, eu gostei, fiz piadinhas, etc, etc. Eu não sei se vocês vão gostar, mas eu me diverti fazendo, eu me diverti jogando. E verdadeiramente é isso que importa na experiência de tudo, você aproveitar como você está fazendo. Eu queria deixar aqui que, independente da repercussão desse vídeo, eu tô muito orgulhoso do trabalho que eu fiz nele e eu sei que eu vou me divertir muito vendo ele. E assim começa a última batalha da minha jornada.